Olá! No programa de hoje vamos ensinar como fazer uma maquiagem de noiva. Aprenda com a gente como ficar linda nesse dia tão especial. Fique linda se divertindo! Eu vou aproveitar para dar duas dicas hoje. A primeira é que uma maquiagem de noiva e a segunda é que uma pele mais madura. Então eu vou ensinar vocês a ter alguns cuidados, porque quando a noiva vai casar, ela fica um pouco tensa. Então a gente tem que procurar deixar a noiva mais relaxada possível e fazer uma boa limpeza na pele para a maquiagem aderir e ela ficar com o melhor resultado. Então eu vou começar aplicando o primer de olhos, tá? Aplico em toda a pálpebra móvel. O primer ele serve para fixação da sombra, para que ela dure mais tempo, tá? Depois, com o jumbo branco, eu venho iluminando essa área da sobrancelha e disfarçando alguns pelinhos, caso tenha. Não esqueçam que existem diferenças entre primer de rosto e primer de olho, tá? O primer de olho ele é específico para fixação da sombra, já o de rosto ele pode ter outras texturas e ele serve para cobrir os poros do nosso rosto. Agora eu vou espalhar esses primers. Vou aplicar um pouquinho de pó translúcido para selar um pouco esse primer e ser mais fácil na hora de esfumar a sombra. Vou começar aplicando uma sombra marrom mais clarinha, porque como o casamento é de dia, tem que dar uma leveza na maquiagem. Então eu concentro essa sombra no côncavo. Agora eu tô aplicando um marrom mais escuro. Não esqueçam de tirar o excesso do pincel, né? Depois que eu pego a sombra, eu dou algumas batidinhas para tirar o excesso. E conforme eu vou escurecendo a maquiagem, eu vou diminuindo a espessura dos pincéis. Então, quanto mais escura a minha sombra, menor vai ser o meu pincel. Menos cerdas. Estou concentrando essa sombra no côncavo, um pouco abaixo da outra sombra que eu apliquei. O certo seria fazer maquiagem antes do cabelo pronto, mas como estamos fazendo um vídeo institucional, eu já estou aproveitando a modelo, então eu estou fazendo depois. Venho com o primeiro pincel que eu usei, só para esfumar um pouco essa sombra. Vou pegar uma sombra marrom um pouco mais escura, vou concentrar só no côncavo e um pouquinho abaixo. Não vou subir além do limite do côncavo. Volto com o segundo pincel que eu usei e vou esfumar esse marrom. Não esqueçam de segurar bem na ponta do pincel, tá? Para darem mais leveza no esfumado. E eu gosto de fazer o olho antes, porque muitas vezes a pele é preparada e na hora de fazer o olho, a sombra acaba caindo no rosto. Então, para evitar que algum acidente aconteça, eu prefiro começar pelos olhos e depois fazer a pele. Agora eu venho de novo com o jumbo branco e vou aplicar na pálpebra móvel para iluminar e dar mais intensidade na cor de sombra que eu vou aplicar depois. Então eu venho na pálpebra. A pálpebra móvel é essa parte abaixo do nosso cílio, tá? Eu vou com esse jumbo até a metade dos olhos, tá? Vocês podem estar aplicando o primer com o dedo, o jumbo também vocês podem aplicar com o dedo. A diferença de aplicar com o pincel ou com o dedo é que o pincel ele dá um pouquinho mais de precisão, então ele desenha mais a área que a gente quer atingir, né? Quer pintar. Não tem muita diferença entre o pincel para aplicar sombra e a esponjinha, vocês podem optar pelo que vocês quiserem, tá? Daí fica a critério. Eu gosto de usar o pincel porque eu já sou acostumada a usar, tá? E eu prefiro o pincel. Então, ó, eu desenhei bem a pálpebra móvel com o jumbo. Agora eu vou aplicar uma sombra. Então, vou usar uma sombra um pouco com fundo rosado. E é importante que em peles maduras a gente não use muito tom de sombra cintilante, porque ela realça mais as linhas de expressão. Então, opte por sombras opacas. Eu vou aplicar pressionando o pincel. O olho já está pronto e agora eu vou ensinar passo a passo para vocês para como chegar nesse resultado. Com uma sombra marrom escura,
Eu vou escurecer um pouco esse cantinho do olho. Vou dando um leve degradê, trazendo o pincel um pouquinho mais pra dentro. Com um pincel lápis, eu vou contornar o côncavo. Uma sombra marronzinha. Com o pincel de esfumar, eu vou dar uma esfumada na parte escura da sombra. Feito isso, com uma sombra branca opaca, eu vou iluminar rente à sobrancelha e no canto interno dos olhos. Lembrando que essa maquiagem pode ser usada em qualquer evento de dia, tá? Não necessariamente o casamento. É uma maquiagem mais leve. Agora eu venho com o delineador em gel. Se na hora que vocês forem passar o delineador vocês sentirem que a pele é um pouco mais soltinha, vocês passem o delineador nos dois sentidos, tanto para fora quanto para dentro dos olhos. Vou aplicar os cílios postiços, eu já medi o tamanho dos cílios, que é sempre de onde começam nossos cílios naturais, tá? Porque se ficar muito rente o canto interno do olho, o cílio pode pinicar e a gente acaba lacrimejando e o cílio acaba caindo, tá? É importante deixar que a colinha seque uns 15 segundos, tá? Antes de aplicar. Porque quanto mais a colinha estiver seca, mais fácil vai ser na hora de colocar os cílios no rente os cílios naturais. Os cílios podem ser reutilizados, sim. Mas eu recomendo que assim que vocês tirarem o cílio de vocês, coloque algum recipiente com um pouco de água, que a cola vai soltando, tá? Não precisa deixar uma semana o cílio de molho na água, porque pode acabar afetando as cerdas dos cílios. Mas por algumas horas vocês já vão ver que a colinha dos cílios vai acabar saindo, tá? E caso, depois que vocês lavarem os cílios, colocar um pouquinho de álcool, caso tenha alguma bactéria, já mata, tá? Álcool 70. Com a ajuda de uma pinça, eu vou pressionando o cílio rente à raiz. Depois, já vou grudando o cílio natural no artificial. É importante usar produtos à prova d'água, e o rímel principalmente, porque as noivas e mães têm tendência de chorar, né? Porque é um momento muito emocionante. E pra não correr o risco da noiva ficar toda borrada, tá? Vou aplicar lápis preto rente à raiz dos cílios até a metade do olho. Isso dá uma ilusão de que o olho é maior, tá? Quem tiver um olho maior pode pintar até o cantinho, tá? Porque quando a gente escurece uma parte, a gente tá diminuindo ela. Então, quem tiver um olho muito grande pode tanto pintar na linha d'água, tá? Que é nessa parte de dentro, ou rente aos cílios inferiores até o canto interno. Venho com uma sombra marrom e vou esfumar esse lápis. Com a mesma sombra opaca que eu usei rente à sobrancelha, vou passar ela um pouquinho aqui embaixo e no canto interno dos olhos. Agora eu seguro os cílios, com o rímel eu vou penteando e grudando o natural no artificial. Isso também evita que o rímel acabe carimbando a pálpebra, tá? Vou aplicar o rímel também embaixo, tá? É bem importante que isso também aumenta o olhar e deixa um pouquinho mais dramático. Agora com lá em cima eu vou limpar o excesso de sombra que caiu e já faço uma limpeza na pele. Vou aplicar o primer. Apliquei um pinguinho em cada área do rosto e agora eu vou espalhar. Vou esperar um tempinho para que o primer absorva, para depois eu passar a base, tá? Para quem tem olheira mais arroxadas, eu tô usando um tom de corretivo amarelo para camuflar esse tom arroxado, tá? Outro corretivo que eu também acho essencial para quem tem espinha, por exemplo, é o corretivo verde, que ele serve para quem tem manchinhas vermelhas, tá? Então ele camufla espinhas e outras manchinhas vermelhas. Já o amarelo camufla as manchas arroxadas. O lilás pode ser usado para quem tem melasma ou manchinhas mais, tanto lilás quanto rosa, tá? Manchinhas mais amarronzadas, tanto de gravidez quanto de sol.
Tô aplicando com pincel língua de gato, que é o de base normal. Já apliquei a base. Vou vir com uma esponjinha e polir esse corretivo. É importante para pele madura a gente use uma base um pouco mais fluida, ou seja, uma base um pouco mais líquida, tá? Não carregar tanto na cobertura porque acaba marcando as linhas de expressão. Eu usei água termal, tá? Porque ela tem alguns benefícios para a pele, mas vocês também podem usar água convencional que vocês têm em casa. Agora eu vou vir com o corretivo no tom da pele dela para camuflar esse amarelo. Então, eu apliquei um pouco de pó, porque a pele da modelo é mista. Então, ela é oleosa só nessa parte T do rosto, que é testa, nariz e queixo. Então, assim, ó, em peles maduras, a gente evita, assim, no máximo passar o pó, porque o pó, ele vai realçar as linhas de expressões, tá? Agora, com o pincel chanfrado, eu vou aplicar o contorno. Bem abaixo do cimo do rosto. Vai aparecer bem o contorno e vai dar aquela impressão que o rosto está um pouco mais magro. Vou diminuir um pouquinho a testa, os laterais e rente a raiz do cabelo. Um pouco do queixo e a pontinha do nariz, para dar uma empinadinha. Agora o blush por cima do contorno, bem na maçã do rosto, em direção à orelha. Agora o iluminador, ele é usado em cima do blush. O iluminador ele serve para realçar alguns pontos fortes do nosso rosto, como esse ossinho que a gente tem embaixo do olho, e para aumentar os lábios, tá? Quem tiver pele madura e tiver as ruguinhas mais acentuadas, eu não aconselho que use iluminador, porque o iluminador ele vai realçar mais essas linhas de expressão, tá? Vou contornar os lábios com pincel cor de boca, um pouco acima do limite. No caso, eu vou redesenhar os lábios. Vou aplicar um batom rosinha. Se tiver algum erro, vem com um pincel com um pouquinho de corretivo e arrumo. Um pouquinho de gloss mais claro no centro dos lábios, para aumentar, dá a impressão de que os lábios são maiores. Estou contornando a sobrancelha. Vocês podem usar lápis, sombra. Eu gosto de usar a minha pomadinha. Com um pincel de escovinha, eu vou pentear as sobrancelhas e esfumar o produto. Vou passar um rímel incolor para segurar a sobrancelha no lugar. E está pronto para o casório. E todos os produtos usados vocês encontram na loja Express Makeup, no calçadão de Araranguá, na Galeria Brasil. E sem contar que o atendimento é ótimo e elas com certeza irão te ajudar a escolher os melhores produtos. E este foi o nosso programa. Caso tenha alguma dúvida, acesse meu blog Helena Nuemberg ou então entre no site da TV Araranguá e reveja os outros programas. Um beijo e até o próximo!